e se essa pessoa tinha esse desafio para mim aqui, né? E quando eu falei aqui, eu estava em Minas, né? E essa pessoa, às 5 horas da manhã de sábado, ele me respondeu, né, assim: eu não tenho um desafio aí, mas eu tenho um aqui. Aqui no Espírito Santo, e essa pessoa é você, né? Você sabe disso. Eu lembro disso. Bom, estamos aqui hoje, né, nesse fim de tarde aqui. Eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo de longa data, né, Alberto Correia, mineiro, que agora está virando capixaba aí, chegando aqui com a gente. Seja bem-vindo, Alberto, que bom estar aqui com você, bater esse papo aqui contigo. Obrigado, Marcelo, obrigado. Eu tenho muito a agradecer, né? Primeiro, um privilégio estar sendo entrevistado pelo meu CEO, né? Me chama de amigo. Eu fico muito feliz com isso, porque realmente, né, Marcelo, a gente é muito amigo, já tem muitos anos, e além de ter uma amizade muito grande por você, eu tenho um respeito muito grande, uma admiração. Para mim é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Mas é mútuo esse respeito, né? Assim, de fato, a gente já trabalhou muito em associações lá, em comissões, né, da Ana Mercedes, e trocamos muita experiência aí. E hoje a gente tem essa grata surpresa, ter você aqui com a gente, conosco, dirigindo aí a Vitória Diesel, né? Digamos assim, a primeira da Divisão Comércio, né? Eu acho que é onde que tudo começou para a Divisão Comércio, foi da Vitória Diesel que as coisas foram crescendo, foram desenvolvendo. E você está aí com a gente, liderando esse trabalho muito bem feito, né? Representando aqui no Espírito Santo todo, caminhão, pneus Michelin. É um trabalho muito legal, né, Alberto? Que bom. Até você falando isso, Marcelo, assim, a gente comete alguns pecados, né? Às vezes não valorizar o negócio com tamanha importância, né? Assim, o negócio é muito importante, os números, a gente persegue os números com muito vigor, com muita energia, mas além disso tem realmente essa grande importância, né? Que é estar aqui regendo essa orquestra aqui da Vitória Diesel, que é um ícone, né, Marcelo? É uma história muito bonita do grupo, né? E fico muito feliz com isso, muito feliz. Bacana. Eu entrei na antiga Universidade Católica de Minas Gerais, atual Pontifícia Universidade Católica, né? Nos meados da década de 80, década que a gente fala que foi a década perdida, mas a gente achou tanta coisa nessa década, né? Foi um tempo bom de faculdade. Eu sei, minha base, Marcelo, inicial e acadêmica foi Direito, né? Fiz 4 anos de Direito e não concluí o curso de Direito por uma necessidade da minha família, da minha casa, naquele momento que precisou de mim dentro do comércio, né? A gente passava por uma crise muito forte. Foi o comércio do seu pai, igual você estava falando lá. Hein? O comércio do seu pai? Comércio do meu pai. E era comércio de quê, Alberto? Que era uma empresa, Marcelo, de venda de produtos do lar, né? Pratos, talheres, né? E assim, a gente tinha ali em Belo Horizonte uma empresa grande, tradicional, aí de cerca de 60 anos, né? Ela começou com o meu avô. Seu avô que é português, né? Meu avô português, né? Mas quando você criança, Alberto, você ajudava também nessa loja? Você trabalhava com ele lá? Exato, Marcelo. E é isso aí. Quer dizer, desde pequeno, né? A cultura nossa, a cultura do português era da família no comércio, né? A gente tinha isso como uma obrigação. Mas desde cedo, uma coisa que assim, eu aprendi era a questão do servir, né? A gente precisava de servir o freguês, né? E o freguês precisava de sair da loja sorrindo, né? É uma coisa tão, naquele tempo, elementar para a gente, mas que se transformou em algo tão importante na minha vida, né? Eu, só resgatando um pouco aí dessa questão do estudo, né? Aí eu deixei a academia no início da década de 90, e eu fui para dentro da empresa porque a empresa passava por uma grande crise. A gente vinha, Marcelo, passando aí já desde meados da década de 80 com crises intermináveis, né? No Brasil, no próprio Brasil.
E aí, em 90, teve um problema com a empresa que enfraqueceu mais, que foi problema de sucessão, uma incompatibilidade dos sócios, e isso culminou com um insucesso, né? E que eu acho, assim... Acho não, eu posso me certificar hoje, né, mais maduro, que foi uma coisa muito importante para a minha vida. Né? Assim, eu perdi tudo, né? A gente foi na lona, literalmente. Eu falo que naquele tempo eu não tinha dinheiro para tomar ônibus. Assim, foi uma coisa impressionante. Né? Avô rico, filho nobre e neto pobre. No seu caso, você era o neto, né? O neto pobre, né? Eu perdi tudo, né? A gente perdeu tudo, a família, né? E nesse tempo eu conheci a minha esposa, né? A Adriana. Eu conheci a minha esposa e a gente se casou logo depois, né? Nós casamos num momento de muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Desculpa, só cortar um pouquinho, Alberto, assim, porque às vezes a gente dá um tom assim um pouco mais forte, né? Mas assim, quanto aprendizado, né? Esse negócio de algumas coisas que a gente acha que perdeu e tal, mas não é nosso, né? Se nos é tirado, porque não é nosso, né? Porque é nosso são essas coisas que a gente constrói, são os amigos, são as histórias, né? São essas pessoas que a gente se apaixona e se apaixonam pela gente, né? E assim, o quanto que esse momento da sua vida foi importante para você, né? O quanto que você cresceu. E a gente vê aí também, né? Nessa história que você vem contando, nessa questão do trabalho, né? Do servir, de atenção ao cliente. Como é que são valores assim também muito fortes na criação, né? Na construção da nossa personalidade, né, Alberto? Uma preocupação de uma querida irmã minha, que sem falar com ninguém, ela foi atrás de um emprego para mim. Né? E ela me contou, né, uns dias depois, que ela tinha conseguido uma entrevista para mim em uma concessionária de Belo Horizonte, né, da Mercedes-Benz. Era uma concessionária muito conhecida, né, no Brasil e tal. E eu fui ali. Que ano, Alberto? Mais ou menos? Isso foi, Marcelo, em 94. Em 94, eu fui passar por essa entrevista. Era o que? Era Brasil Diesel, lá em Belo Horizonte? Era Minas Diesel. Minas Diesel. Antiga Minas Diesel, né? O diretor que me entrevistou, ele passou cerca de um mês conversando comigo, assim, me encontrando em, talvez, 4 vezes, né? E depois da quarta entrevista, né, ele falou comigo, então tá ok, né, você está contratado e na segunda-feira eu te espero aqui com o seu carro. Para fazer o quê? O que é que você ia fazer? Eu ia ser vendedor. Já ia ser vendedor de veículos? Eu ia ser vendedor, né, vendedor de caminhões. E, Marcelo, eu não tinha, como eu falei, eu não tinha o dinheiro para pagar o ônibus, né? Quando ele me falou que eu precisava de um carro, né, na última entrevista, eu ri, né, agradeci, mas falei com ele, olha, eu não tenho carro, né? A gente não falou sobre isso. E, rapaz, como Deus é bom, né? Assim, sempre. Um dia depois, já era no sábado, né? O meu sogro me ligou e falou comigo, Alberto, olha, eu tenho um Fusquinha aqui que está parado, eu já mandei ele consertar, eu conversei com a Adriana, eu estava na expectativa desse trabalho seu e eu não aceito que você me diga não, né? E assim foi, né? Comecei a minha vida de novo com Fusquinha e para mim era como uma Mercedes, Marcelo, tinha a importância de uma Mercedes e eu comecei a desbravar a oportunidade que me deram, porque era o que eu tinha, né? Eu tinha que levar o alimento para casa, eu tinha que ajudar a minha esposa e ali eu fui, né? Fui com a cara e com a coragem, com muita fé, prosperei, né? Graças a Deus. Eu acho que
A partir de pouco tempo depois, Marcelo, nós começamos a ter contato, né? Eu tive um crescimento, graças a Deus, exponencial ali dentro do mercado Mercedes em Belo Horizonte, porque logo depois eu fui cooptado por uma outra empresa, né, que me fez uma proposta. Aí tem muita história, né? Se a gente parar aqui para contar esse monte de história, tem muita história, teve muito trecho rodado, teve muitos amigos feitos no trecho, muito transportador, muito caminhoneiro, né? Gente que dividiu a luta comigo, né? E nesse ínter eu tive os meus 2 filhos, né? Foram 2 tesouros que Deus me deu, a Ana e o Bernardo, né? Eles vieram rapidamente, logo depois do nosso casamento, né? A Ana nasceu, depois veio o Bernardo, outros 2, uma surpresa de Deus para nós. É presente, né? De fato, os filhos são presentes para a gente. 2 presentes, né? E aí, eu, no meio disso, Marcelo, já casado, eu defino a minha vida acadêmica assim também, né? Eu voltei para o banco da faculdade, né? Consegui fazer um curso de administração na área do mercado automotivo. Depois eu fiz uma pós-graduação na área de finanças, fiz outra pós-graduação com o pessoal da Dom Cabral na área de gestão estratégica e me apaixonei de novo, né? Com o saber, com o conhecer, né? E ali, dentro da outra empresa, né, eu comecei, Marcelo, a compreender assim, de forma muito clara para mim, né, por que eu tinha passado uma vida junto dos meus avós e dos meus pais ali trabalhando, né, e por que eu tinha tanto interesse por ver as pessoas felizes, sorrindo. Isso tudo começou a fazer sentido, aplicado ao trabalho, e aí foi. Né? Essa é um pouco da minha vida. Você saiu da Brasil, não, como é que é? Minas Diesel, né? Eu saí da Minas Diesel. Em que ano que foi? 1996. Mas, 96. Aí você já foi para Minas Máquinas, nesse período? Me integrei ao time lá da Minas Máquinas, né? E eu fui empregado da Minas Máquinas, contratado, e também foi muito engraçado, porque na minha entrevista eles perguntaram para mim o que eu precisava, né? E eu falei, olha, eu preciso de ter uma segurança, né, para pagar o meu aluguel ali, né? Porque eu vou começar algo novo. E eu assumi um compromisso de aluguel, né? Era R$300 o meu aluguel, né? O aluguel do barracão que a gente morava, né? E o gestor apertou minha mão, falou comigo, você está contratado, né? Eu vou te dar 1 mês de férias. Eu nunca tinha sido contratado dessa forma, né? Ele me deu 1 mês de férias. Eu saí para descansar com minha família, porque até então eu não tinha tido férias, então eu ganhei um presente dele até sem pedir, né? E quando eu voltei, eu passei a integrar o time da Minas Máquinas, aí, na área de vendas de caminhões. Logo depois eu passei para ônibus, que era um sonho também, trabalhar com ônibus. Tive a oportunidade de trabalhar com ônibus. Um tempo depois eu fui entrevistado para assumir a Sprinter, que estava chegando no Brasil, né? Você lembra bem disso? Né? Lembro. E aí eu comecei a desbravar esse novo mercado, né? Era um mercado que a gente conhecia pouco, tinha aí MB 180, né? Eu fui muito incentivado pelo pessoal da Minas Máquinas a abraçar esse desafio, que era o desafio de trabalhar com comercial leve. Estava acostumado a trabalhar com pesado já, com extra pesados, já estava fazendo um trabalho bom nessa área, mas eu ouvi um conselho, né? E foi um conselho bom. Eu abracei e prosperei nessa área. Eu tive um start, né? Algo dentro de mim assim, muito importante, né? Eu falo isso com as pessoas que eu tenho mais intimidade, né? Não sei até se eu tenho esse espaço aqui, mas falando de forma breve, né? Eu cheguei um dia em casa e assim, eu tinha uma convicção muito grande que o meu tempo ali tinha encerrado, sabe, Marcelo? Até tive a oportunidade de conversar com o meu ex-patrão, né? E dizer para ele que o tempo ele fechou para mim, né? Eu comecei a sentir que o desafio era pequeno, né? O salário estava muito, né, para o meu trabalho, né?
As pessoas acham isso um pouco louco, assim, mas é difícil da gente conseguir, Marcelo. Se sentir injusto, né? Eu estava me sentindo uma pessoa injusta, né? Eu ouvi pessoas que falaram comigo, Alberto, mas isso não é problema seu, isso é problema nosso, nós precisamos de você aqui, né? Mas eu tenho filhos, né? Para mim, o grande problema para mim é dar o exemplo, sabe, Marcelo? E não dava mais. A construção do legado, né, Alberto? Essa construção do legado é muito importante, né? Então, às vezes a gente está num espaço e se a gente não se sente bem, se a gente percebe que não está somando, não está construindo, né? Às vezes a gente fala, acabou meu tempo aqui e tal. Porque às vezes começa a sentir essa falta de eco, né? Que você está trabalhando, está fazendo e aquilo de repente não está sendo, não está construindo, né? De fato, se deixando, evoluindo a gente moralmente, construindo as pessoas em volta, né? E de fato isso. Deve ter sido nessa época que a gente começou a trocar umas mensagens, foi à noite que você mandou uma mensagem para mim. Então, daí a gente começou a falar umas mensagens lá e acabou que a gente foi bater um papo depois, né? Marcelo, isso é tão importante, tão emblemático, né, que eu preciso de falar aqui exatamente, né? Uma sexta-feira, eu cheguei em casa, né, e eu fiquei assentado no sofá da sala de 7 à meia-noite, sozinho, pensando, né? E são aqueles momentos nossos assim que são poucos, mas são únicos, né? E que a gente sabe que dali algo vai acontecer, né? Talvez um desses seja uma parada na hora de pular de um bungee jump, né? Eu imagino que seja uma comparação boa com o que eu estava passando, né? Eu sabia que dali, daquele dia, eu ia dar um passo que seria um passo grande na minha vida, né? Eu mandei uma mensagem para uma pessoa à 00:05. Eu tenho isso registrado, porque um dia, Marcelo, eu quero colocar isso num quadro, sabe? E eu falei com essa pessoa, né, mais ou menos assim, né, que o meu tempo, eu entendia que tinha acabado ali, né? Eu tinha convicção que eu tinha construído uma carreira, que eu entreguei uma empresa que não dependia de mim, porque isso era muito importante para mim também, sabe, Marcelo? Não deixar uma lacuna ou as pessoas que confiaram em mim na mão, né? Mas eu precisava de um novo desafio, né? E se essa pessoa tinha esse desafio para mim aqui, né? E quando eu falei aqui, eu estava em Minas, né? E essa pessoa, às 5 horas da manhã de sábado, ele me respondeu, né, assim, eu não tenho um desafio aí, mas eu tenho um aqui. Aqui no Espírito Santo, e essa pessoa é você, né? Você sabe disso. Eu lembro disso. E é impressionante assim, né, Alberto? Porque isso é muito emblemático para a gente, porque nós somos uma empresa que a gente valoriza muito essa história das pessoas, né? Que faz parte dos nossos valores, né? Que é motivar as pessoas, estar apoiando o crescimento de todo mundo, né? E eu me lembro quando eu fui conversar com o Rigo, né, falei, chefe, tem uma oportunidade aqui de uma pessoa que, apesar dele não estar aqui com a gente, mas ele é nosso. Ele tem os nossos valores, ele tem o nosso jeito, né? Ele tem os nossos princípios, né? E aí a gente começou uma conversa, o Rigo prontamente aceitou, aí a gente começou uma conversa e pouco tempo depois a gente estava batendo um papo lá em Minas Gerais, lá tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, né? E graças a Deus, né, Alberto? Que virada, né? Mais ou menos como o seu avô, né? Que há um tempo atrás montou no navio lá, com 15 anos de idade, veio desbravar aqui esse Brasil. Você, né? Também um desbravador, porque sair de uma região de Belo Horizonte, onde você nasceu em Belo Horizonte, construiu sua família, sua esposa, seus filhos nasceram lá, toda essa história lá, e vim para cá, né? Começar de novo uma história, né? Que tem toda uma insegurança, é verdade, né? Porque eu te conhecia, você me conhecia, mas eu não conhecia todos aqui. Não conhecia o ambiente, não conhecia os clientes, não conhecia o grupo, e você acreditou, né? Então, assim, isso para a gente foi muito legal, ficamos muito orgulhosos também desse afinamento, né? Foi muito legal. E como é que foi para você, Alberto, chegar aqui? Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente aqui. Marcelo, eu vim para cá num dia de lua cheia e com a gasolina suficiente para sair de Belo Horizonte e chegar até no Espírito Santo. Sair de BH no olho daquela crise da greve dos caminhoneiros, né? Foram coisas emblemáticas assim, né, que eu guardei. Eu me lembro que eu passei um mês em Belo Horizonte tratando esse salto do bungee jump, né?
cuidando, né, dos detalhes da vinda, né, porque ali eu estava movimentando muita coisa que eu construí, né, Marcelo? É verdade. Eu tinha cerca de 30 pessoas ali que eu acompanhava, né, ao meu lado social, ao meu lado da fé, né? A minha família toda que estava ali, né? E toda uma estrutura construída. Então, ao final desse ajuste, desse acerto, né? Eu saí dali, né? Com a família. Você me deu uma mão fabulosa, né? Junto com o Rigel e com o Arley, que estavam acompanhando isso de perto, te apoiando. Fui recebido aqui de braços abertos, mas eu passei no último dia meu de Belo Horizonte uma coisa muito difícil, que foi despedir da minha mãe, né? Me lembro. Até então eu não tinha noção do tanto que isso seria difícil, né? Deixar minha mãezinha e a história lá e vir embora, né? A gente entrou num carro emprestado, porque o meu carro não tinha capacidade de tanque para vir. Nós chegamos até aqui, né? Chegamos e fomos recebidos por uma lua maravilhosa no mar de Vila Velha, né? Eu tenho certeza que já era Deus sinalizando para a gente que os ventos estavam ao nosso favor. Passamos o feriado reconhecendo a terra, né? Passando os olhos na terra, e eu, Marcelo, eu não tinha passado nem próximo da Vitória Diesel, né? Eu falo assim que a minha confiança ela estava plenamente em Deus e sabendo que você, né, meu amigo, o Rigel e o Arley, eram pessoas que tinham os meus princípios morais, né, e a minha formação ética, né? Eu tinha muita confiança nisso, né, Marcelo? Eu vim... não te engano que o Grupo Águia Branca ele sempre me atraiu também, né? A gente sempre tem olhos, né, para o mercado, e eu sempre fui atraído pelo grupo também. Algumas vezes a gente teve a oportunidade de conversar, mas nunca tocamos nisso, né, Marcelo? Você sempre... A gente brincava, né? Um dia a gente vai trabalhar junto. A gente sonhava. De uma outra forma, né? Mas sabe Deus lá que ele é arquiteto, né? E aí chegou o tempo, né? Eu cheguei na Vitória Diesel na segunda-feira, às 7 horas da manhã, fui barrado na portaria pelo Edivaldo. O guarda, né? Nosso amigo Edivaldo. Né? Fui recebido por vocês e mergulhei nesse desafio, Marcelo. Mergulhei nesse desafio. Foram 6 longos meses aí de conhecimento de pessoas, né? Eu fiz questão, e vocês me facultaram isso, né? Esse tempo, né, de errar, de perguntar. Para mim foi maravilhoso, né, ter essa experiência aos 54 anos, né, eu poder perguntar, falar não sei, né, não, nunca vi, coisas que eu não estava mais acostumado a fazer, né? Eu meio que, de novo, eu entrei num universo que eu não conhecia, né? Conheci as pessoas, foram 6 meses conhecendo, chorando, rindo com essas pessoas, me vinculando a elas, né? Para ter respeito, para poder jogar uma bola junto com eles, bem jogado. Mas me conta aqui, Alberto, assim, quando você olha para o futuro desse mercado aí, né, nesse mercado de veículos que estamos, né, de caminhões, de ônibus, de van, de pneus, de peças, nessa coisa como um todo, o que você enxerga para frente, Alberto? Como é que você acha, assim, daqui a 5 anos, sabe, a gente olhando assim para esse mercado de veículos aqui no Espírito Santo, onde que a gente está, como é que você imagina que a gente vai estar? Vai estar na sua projeção, o que você enxerga disso? Eu vejo a Vitória Diesel despontando como uma grande empresa, né? Além fronteiras, né? É um sonho, né? E enxergo como um potencial, né? Ela abrindo, alargando a tenda, né? Alargando as fronteiras. Eu vejo uma necessidade cada dia maior da gente estar dividindo, né? Trabalhando com inteligências diversas, né? Desenvolvendo junto novas
soluções, né? Trabalhando no debate com as pessoas, né? E o nosso futuro é dobrar, pelo menos, o que a gente entrega hoje. Né? Isso é o que eu enxergo. Né? Entregar disponibilidade, serviço com muita qualidade, aumentar as nossas fronteiras, né? Dividir muito, compartilhar muito, debater muito, desenvolver muito, incentivar muito e implantar muitas ideias e muita inovação. Isso é que eu vejo. Eu também. A gente trabalha num tempo de velocidade cada dia maior, né? E para isso a gente tem que estar aumentando cada dia mais os nossos pontos de apoio. É verdade, assim, e é muito provocante, né, Beto? Porque a gente começa a ficar nos perguntando assim, como que a gente se prepara para esse mundo que muitas vezes não foi nem inventado, né? Tem produtos aí, caminhões que estão na prateleira, tecnologias de como lidar com o cliente, né? Hoje em dia falo tanto em digitalização, né? O mindset digital, sabe? Processos ágeis, e a gente estimula tanto essa questão de inovação, da gente estar fazendo os projetos e tal, para coisas que a gente não tem nem ideia do que vai ser, né? Daqui a pouco fala-se muito de caminhão elétrico, ou de célula de combustível e de hidrogênio, coisas do gênero, drone, e, sabe, uma distribuição cada vez mais por linha férrea, assim, a gente tem muita coisa por vir aí. E como que a gente tem que aprender, né? Como que a gente tem que estar alimentando essa criança, né? Que vai trazer essa energia para a gente, para ficar perguntando o porquê de novo, como você fez, né? E que nos ensina, né? Não ter vergonha disso, de recomeçar, sabe? Ter essa coragem, ter essa disposição, sabe? Essa humildade de perguntar, né? Essa determinação, né? De estar procurando algo novo, né? E essa confiança, né? De crer em Deus, de crer nesse suporte, nesses valores que nos levam, que nos motivam, né, Alberto? Isso é muito legal. A gente tem aí os 4 Cs, né? Coragem, coração, confiança, coragem, coração, confiança, e tem um outro aí. A gente vai lembrar dele. Mas são fundamentais, né, Marcelo? A gente tem que ter o coração no nosso negócio, né? A gente precisa de ter um coração aonde a gente está, né? A gente precisa de ter o cuidado, né? Cuidado com o que a gente faz, o cuidado com as pessoas, né? O cuidado com aquilo que a gente se dispõe a fazer, né? E nós não podemos deixar de ser corajosos, né, Marcelo? É verdade. Essa coragem aí, ela faz toda a diferença no nosso negócio, né? A gente certamente não está sozinho, né? Isso é uma certeza que eu tenho dentro de mim, uma certeza, uma convicção, né? Eu não estou sozinho, né? Não. E eu luto todos os dias para matar os gigantes que tentam crescer dentro de mim, que me fazem mal para sair de casa e dar um bom exemplo, sabe, Marcelo? É verdade. Mas essa coragem, né, Alberto, alinhado com bons princípios, com bons valores, com essa coisa do respeito, né, ao outro, como que isso transforma, né? Porque você vê essa mesma energia, quando ela está canalizada com essas virtudes, tem um poder, sabe, tremendo de transformar as coisas, né? Constrói legados, né, meu amigo? Constrói legados, constrói história, constrói, você vê aonde que você passa, a gente vai lá em BH, o quanto de amigos que a gente tem lá, a gente teve a oportunidade de ir lá participar daquele evento lá na inauguração da loja da Lexus lá em Belo Horizonte. A gente vê os amigos e vê o quanto que você é respeitado, quanto que você é querido, né, por onde você passou. Mesmo na Minas Máquinas, que a gente comentou, uma empresa de grandes amigos nossos, uma empresa fantástica, que a gente tem muito respeito, né, que são pessoas, que é uma empresa também que tem uma história assim bonita, né, uma história também de muita honestidade, uma história muito legal, né, como que deixa uma história para trás, não é deixar, mas como que se construiu um legado lá também, né? Muito a gente percebe nisso, nessa questão da coragem com essas virtudes, né? E aí, sabe, com Deus do lado da gente, né, como você sempre tá, e como você professa sempre, né, fica difícil, né, de alguma coisa tentar nos segurar, né? Esses gigantes viram anões, né, Alberto? Viram anões aí. Ah, que bacana, meu amigo. Que prazer falar contigo, que coisa boa. Mas vamos assim, imaginem agora que a gente está numa sala lá, cheia de pessoas começando a trabalhar com a gente agora, e aí a gente está lá batendo um papo com essa turma. Que conselho que você daria
para essa turma que está chegando agora na nossa empresa, que está começando a trabalhar, cheio de sonho e tal, e está chegando com a gente, o que você falaria para eles, Alberto? Que conselho que você daria para esse time que está chegando agora aí? Marcelo, o primeiro conselho é nunca esquecer que pelo menos uma pessoa, né, na vida, na nossa vida, ela vai querer parecer conosco, vai querer copiar a forma que a gente fala, usar as roupas do jeito que a gente usa, né? E, portanto, a gente tem uma grande responsabilidade sobre a vida das pessoas. Né? E quando a gente tem essa consciência, Marcelo, a gente desperta para aquilo que a gente faz. Né? Tem um ditado que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? E a gente precisa de dar o bom exemplo. Né? O bom exemplo, ele certamente a gente sabe qual que é, e a gente precisa de dar ele, porque nós somos responsáveis pelas vidas que estão em torno de nós. Né? Então, primordialmente, para mim, esse é um exemplo básico. Né? A gente nunca esquecer que sempre vai ter alguém olhando para nós e tentando nos copiar. Se a gente cometer um erro, se a gente der um mau exemplo, nós podemos ser responsáveis por um grande insucesso da vida de um ser humano. Né? Então, nunca esquecer disso e buscar sempre um bom exemplo. Esse poder multiplicador, né? Esse poder multiplicador do bem. À medida que a gente vai fazendo bem, que as pessoas vão copiando, que a gente vai propagando isso, a gente cria essa corrente, essa energia, essa onda do bem aí, né, Alberto? Isso é muito forte, é muito significativo. E vai construindo o legado, né? E vamos deixando esse nosso legado aí. Mas legal, meu amigo, que coisa boa bater esse papo contigo aqui. Sabe assim, antes da gente terminar, eu queria te pedir uma dica, Alberto. Você pode dar uma dica para a gente de um livro, de um filme, de um conselho? Sabe, o que você poderia deixar de dica aqui para a gente, para o pessoal tá seguindo aí? Marcelo, o conselho é o exemplo, né? O exemplo mesmo, né? Que o exemplo arrasta. Né? Seja o exemplo, seja um bom exemplo. Lute contra as coisas que querem saltar de dentro de você, que poderão fazer mal para as pessoas. Eu li um poema outro dia lá em Minas, que eu achei muito legal, né? Da Cora Coralina. Né? E é um poema que chama Saber Viver. Né? E ele começa assim, né? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Né? A gente precisa de lutar por isso, né, Marcelo? Ver as pessoas sorrindo, né? Olhar para o nosso cliente e buscar o que o nosso cliente precisa, fundamentalmente. Né? Buscar estar conectado com o nosso cliente, usar a tecnologia, abrir a janela dentro do nosso cliente, conectar com o nosso cliente e procurar surpreendê-lo, né? Sempre. Fazê-lo sorrir, tocar no coração do cliente. Livro, Marcelo, eu posso indicar talvez 2 livros aqui que foram livros de desbravadores, assim, que eu gosto, né? Vou indicar o Velejando Solitário ao Redor do Mundo, do Joshua Sloan, esse camarada aí, desbravador. Ele escreveu esse livro em 1900, é um livro muito legal. No alinhamento dele tem os 100 dias entre o céu e o mar, né? Isso. Do Amir Klink. Bem legal. Eu sou um fã desse cara. Show. Acho ele muito legal. Indico também, eu vou indicar uma enciclopédia. 66 livros, né? E eles me conduzem pela vida, é o meu código de ética e compliance, que você sabe bem. É o manual da vida, para mim, que é a Bíblia, né? Quem tiver a oportunidade, mergulha nela, porque ela ensina a fazer até manteiga. Né? Se você quiser aprender a fazer manteiga, está lá escrito também. E é isso, meu amigo. Alberto, nossa, que aula, meu amigo, que aula, que prazer, que gostoso, tá? Assim, mais uma vez, Alberto, não tem como te agradecer, né, pelo carinho de estar aqui, por essa oportunidade de bater esse papo contigo, compartilhar essa história conosco, esse desprendimento, né, de compartilhar a sua história, né? Muito obrigado, sabe, assim,
pela oportunidade da gente poder estar trabalhando junto. Como amigo, assim, tenho um orgulho muito grande de poder compartilhar contigo e a gente conversar, e para a gente muito nos enobrece, muito enriquece, a nossa empresa ter pessoas de valores tão fortes, em princípios tão alinhados assim. Então, assim, mais uma vez te agradecer aqui esse espaço, tá? E assim, te desejar aí todo o sucesso do mundo, fique com Deus. Tá? Vou deixar você dar a última palavra aqui de encerramento, que vai ser sua, então. Minha gratidão, Marcelo, a você, a sua família, a sua vida. Minha gratidão ao Rigel, minha gratidão ao Arlen e minha gratidão ao time da Vitória Diesel, né? E tem me apoiado aqui, tem me ajudado, né? Com muita responsabilidade, todos se desdobrando, né, para fazer com excelência aquilo que a gente se propõe a fazer, né? A tocar essa orquestra aqui e fazer uma bela sinfonia aí para o mundo ouvir. Obrigado mesmo de coração, obrigado a Deus, né, pela oportunidade da vida. Vamos junto. Fico com Deus. Amém.